Olá, está no ar mais um programa Pé para Fora, feito para você, empreendedor que quer expandir seu negócio e ver no mercado exterior uma possibilidade. Hoje vamos conversar com a Adiele Werner, ela que é CEO da Gimpex 360 Importação e Exportação. Mas antes dessa nossa conversa com ela, vamos conhecer a história de Cláudio Romero, ele que é fundador da Probeli Cosméticos, empresa especializada em tratamento, transformação e coloração capilar. Vamos ver. Meu nome é Cláudio Romero, eu sou proprietário da empresa Probeli Cosmética. A Probeli Cosmética é uma empresa cosmética nacional que nasceu há aproximadamente 13 anos atrás. Nós começamos bem pequenininhos e depois, graças a Deus, graças à ajuda dos funcionários, dos nossos funcionários, e isso eu sempre coloco de maneira bem clara mesmo, porque eu tenho uma equipe muito boa e ter uma equipe muito boa é um privilégio mega gigante. E depois de 3 anos construímos nossa primeira fábrica e depois de mais 6 anos construímos essa segunda fábrica que tem 30 mil metros quadrados disponível. Ela atua tanto no canal farma, quanto alimentar, quanto no canal distribuidor e no especializado. São coisas absolutamente diferentes, porque quando você atua no canal farma e alimentar e também no distribuidor, você tem que ter volume, você tem que produzir em mega escala. Diferentemente, quando você produz para o canal especializado, das lojas especializadas. Então a gente tem 2 linhas e essas 2 linhas vai bem nos dois canais. Eu identifiquei que existia no mercado profissional uma brecha, tinha uma lacuna e faltava uma empresa assim que oferecesse luxo, que não é oferecer o luxo, é popularizar o luxo. A gente começou com um alisamento capilar, que é difícil. Alisamento capilar requer muito cuidado. Se você não souber fazer um produto bom, se você não oferecer um produto bom, você vai submeter o teu cliente a um risco muito grande de até uma queda capilar. A gente fez produtos para tratamento, a gente investiu em tratamento, ou comprando matérias-primas que realmente assim desse resultado para o cliente. Depois a gente migrou para o descolorante e coloração e logo em seguida a gente percebendo que para que a gente continuasse no mercado, para a gente prosperasse no mercado, a gente tinha que ter volume. A gente investiu em produto, uma segunda linha que fosse barata, mas que seja igualmente bonita. Foi onde a gente investiu nos kits, shampoo e condicionador. A gente produz por dia 75 mil kits dia, que é um volume mega gigante. A gente é líder nacional em transformação capilar, que é na verdade alisamento. A gente faz um volume de alisamento muito grande todo mês. E eu percebi exatamente isso quando eu fundei a Probeli. A gente faz em torno de 45 toneladas por mês de produto para alisamento. Deve ter provavelmente uns 30 produtos para alisamento aí. A gente não é reconhecido só como ter produtos bons para alisamento. A gente tem produto para descoloração capilar, a gente tem produto para coloração, que é uma coisa muito difícil. Uma empresa, para ser grande, ela tem que ter coloração. A gente deu a sorte de comprar os equipamentos da Nieri quando ela foi vendida para a L'Oréal. A gente deu muita sorte. Com isso nós já tínhamos o volume de produção, já tínhamos uma capacidade instalada bem grande e agora tem uma capacidade instalada maior ainda, porque nós compramos equipamentos de uma empresa que era muito grande na época. A gente hoje ocupa em torno de 40% da nossa capacidade instalada. A gente tem muito mais possibilidade de crescer muito mais. E para você entrar nesse canal farma alimentar o distribuidor, tu tem que ter volume. A gente chegou a um ponto de maturidade onde a gente identificou que nós poderíamos também conquistar os outros mercados. Mas como é que vai fazer isso? Como vai fazer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não tem a menor dúvida. Como você vai chegar, porque erro é acerto, erro é acerto. E a gente, para acertar uma coisa, a gente erra umas 4. E a gente só conseguiu acertar agora, mas eu posso destacar alguns pontos. Primeiro, montar uma equipe boa. Montou uma equipe boa, depois é você trabalhar, é ir para lá e abrir.
eu sou Tatiane Costa, tenho 38 anos e eu sou gerente de exportação da empresa Probelli. A princípio, para levar a Probelli para outros países, nós primeiro fazemos um mapeamento dos produtos que são de interesse aí dos países alvos, e depois nós analisamos o perfil desses produtos e mapeamos os países alvos que vão de acordo a esses produtos. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos interesse em trabalhar com a América Latina. Então, nós analisamos todos os produtos que vão de acordo aos clientes que buscam esses produtos da América Latina. Depois nós fazemos uma adequação de embalagem, de rótulo, de catálogo, folder, tudo isso para apresentar e prospectar esses clientes. Antigamente, nossos produtos só estavam em português, porque nós só vendíamos aqui no mercado nacional. Hoje não, hoje os nossos produtos já estão em inglês, espanhol e vão de acordo aí com as exigências dos países. Não é necessário fazer adequação em todas as informações da embalagem, tá? Então, assim, nós pegamos as informações principais e adequamos para o inglês, espanhol, de acordo com aquilo que exige a legislação internacional. A União Europeia é um bloco, na verdade, que eles têm suas próprias exigências aí de adequação. Então, assim, nós temos que adequar a embalagem de acordo com as exigências de dizeres, de organização, de etiqueta, tudo isso. Então, assim, a União Europeia é um bloco totalmente diferenciado, por exemplo, de América Latina, América Central, que não tem essas exigências específicas, que nós geralmente indicamos para as empresas, que elas já façam as adequações dos rótulos e das embalagens de acordo com a União Europeia, porque assim eles já vão conseguir aí vender para todos os demais países, porque a União Europeia é a única que tem a exigência formal de acordo com a adequação de produto. Alguns outros países, no caso de Oriente Médio, a Arábia Saudita, Dubai, eles vão fazer algumas exigências adicionais. No caso, por exemplo, Oriente Médio, eles vão solicitar aí, vão exigir que o produto esteja em árabe. Então, assim, mas se você quer atingir, no seu mapeamento você quer atingir, por exemplo, Europa, Estados Unidos e América Latina, você adequa os seus produtos de acordo com a União Europeia e depois, posteriormente, quando você for atingir o Oriente Médio, aí sim você pode só fazer uma adequação na linguagem, no caso, para o árabe. É muito importante que as empresas analisem principalmente o nome da marca. Porque aqui no Brasil, muitas marcas, elas são muito comerciais. Fora do país, geralmente, pode ser que elas não sejam tão comerciais assim. Então, assim, outra coisa, as traduções. É muito importante que as empresas analisem as traduções, essas adequações, adequação de tradução. Por quê? Porque, por exemplo, nós já tivemos um caso, eu já participei de uma feira no passado, que essa feira tinha muitos produtos para cabelos cacheados. E essa feira foi na Colômbia. Na Colômbia, cachos tem um significado totalmente pejorativo. Então, assim, muitas empresas do Brasil não estavam preparadas para estar expondo nessa feira e eles acabaram usando esse termo pejorativo que acabou, assim, impactando diretamente aí na aceitação do produto. Todos os produtos da Probelli, eles já estão em inglês e espanhol. Tá? Nós já estamos passando aí também adequando esses produtos para árabe, mas assim, como vocês podem ver, ó, todos os produtos eles já têm uma tradução em inglês e espanhol. Tudo isso por exemplo, nós vamos exportar. Atualmente nós já estamos exportando para 4 países. E, na verdade, nós estamos exportando para 2 e em negociação com mais 2 países. Só que, com o produto já adequado, a partir do momento que você fecha a negociação, você não precisa colocar um rótulo, que em muitos países o rótulo pode até tirar um pouco da credibilidade do seu produto. Então, assim, essa adequação é muito importante hoje para o mercado externo. O processo de internacionalização da Probelli começou em novembro do ano passado, em novembro de 2022. E nós começamos com toda essa parte de adequação. Primeiramente, a Probelli passou por um processo de consultoria de fábrica, consultoria, organização de fábrica. Depois passou por uma parte de adequação de produtos e em janeiro desse ano nós iniciamos aí as prospecções dos clientes.
Bom, o processo da Probelli foi um processo bem rápido. Eu falo que assim, foi um processo atípico até, que nós conseguimos fechar aí nosso primeiro cliente em menos de 6 meses. Então, em menos de 6 meses nós fechamos o nosso primeiro cliente. Hoje atualmente faz mais ou menos uns 8 ou 9 meses que nós estamos nesse processo de internacionalização e exportação. Nós já temos 4 clientes, nós já temos 2 clientes ativos, aliás, 5 clientes. Nós já temos 3 clientes ativos, Chile, Panamá, Estados Unidos, e agora nós estamos em negociação com mais 3 países, Peru, Equador e Colômbia. Então, assim, o processo, a evolução da Probelli na exportação tem sido algo assim surpreendente. O meu trabalho é prospectar os clientes, apresentar o produto, mas por trás do meu trabalho tem toda uma produção eficiente, uma produção organizada, tem todo um marketing que me auxilia aí com folder, catálogo, apresentação, vídeo, tem uma diretoria que apoia o processo, que acredita no processo. Então eu acho que isso daí é o principal, acho que é o principal motivo dessa evolução. E aí nós vamos para a parte da prospecção dos clientes. Essa prospecção, ela pode ser feita através de feiras, rodadas de negócios, internet. Hoje em dia nós já temos alguns sistemas que auxiliam também na busca desses importadores. Nós temos também a ajuda de algumas associações, como Câmara Árabe, Apex. Então assim, nós temos hoje, o respaldo tanto virtual como de outras associações para que nós possamos captar esses clientes. A exportação é um processo que se você fizer corretamente traz uma lucratividade muito grande para a empresa, porém é um processo a longo prazo. As empresas do Brasil, elas têm muito potencial de exportação. Muito potencial, os produtos do Brasil são muito bem vistos lá fora. Nós temos uma aceitação muito boa, não só nos cosméticos, como na grande maioria dos nossos produtos hoje. O mercado cosmético é uma coisa muito difícil, muito difícil. A concorrência é mega gigante, só gente extremamente competente na gôndola, então você atuar nesse mercado não é fácil. Principalmente que o nível dos impostos são altíssimos. As tuas margens têm que ser muito controladas. Você tem que estar constantemente verificando os produtos que entram. Muitos dos pedidos aqui a gente está dando prejuízo, ou então estão me empatando, mas porque a gente quer, na verdade, conquistar mercado. E a gente acredita que daqui a um pouco a marca vai ter um reconhecimento muito grande. Não tem um único dia que eu não venha trabalhar e não saiba de maneira que eu não saiba exatamente onde eu quero chegar. Eu tenho isso bem claro na minha cabeça. Isso me frustra muito. A gente vai ser um dos maiores do Brasil, não tem a menor dúvida. Já somos um dos maiores do Brasil, mas das nacionais vamos ser o maior do Brasil. Eu tenho certeza absoluta, como se fosse uma coisa que eu já tá ali na frente, é só eu ir lá e conquistar isso daí. Quanta inovação e sofisticação, não é verdade? E no próximo bloco, vamos conversar com a Adiele Werner, CEO da Adimpex 360 Importação e Exportação. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Pé pra Fora, aqui no Canal Empreender. No bloco anterior, você conheceu a história do Cláudio Romero, ele que é fundador da Probelli Cosméticos. E será que é possível cruzar as fronteiras brasileiras? Quem responde essa pergunta é a Adiele Werner, CEO da Adimpex. Adiele que está aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao programa Pé pra Fora do Canal Empreender. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Principalmente um tema tão relevante, falando sobre um tema tão relevante, e não só é possível, quanto a gente vê cada vez mais empresas buscando aí o mercado internacional e aproveitando as oportunidades que existem aí por todo o mundo, né, de compras, e o produto brasileiro é sempre muito bem visto. Então, tem muita oportunidade lá fora e a gente vê que as empresas elas estão cada vez mais
passando a fronteira aí do Brasil. Gelli, você como especialista, eu te pergunto, quais as maiores dificuldades para quem quer aí investir no mercado internacional? Olha, eu penso que uma das maiores dificuldades que a gente vê das empresas é justamente falta de informação. Por onde eu vou começar? Quando um cliente ele se interessa por um produto brasileiro lá fora, às vezes as empresas ficam não sei por onde começar, o que é relevante. Então, eu diria que é assessoria, informação para começar. Porque só vender, toda empresa quer vender. Então, ela quer saber o que ela precisa para se adequar ao mercado internacional. Então, eu diria que o ponto principal de dificuldade das empresas brasileiras que a gente vê e para isso que a gente assessora é saber quais os riscos, quais são os problemas que ela pode ter. E, na verdade, a gente começa pelo ponto de conhecer o mercado em que ela está se inserindo, as exigências daquele mercado, mas eu diria que o principal ponto é a informação. Gelli, chegar no mercado internacional é de fato uma oportunidade para quem quer empreender? Com certeza, é uma oportunidade. Primeiro ponto seria porque as empresas que começam a vender para o exterior, elas acabam se atentando melhor ao que tem lá fora, à inovação. No caso do Cláudio, Gelli, o nosso personagem aqui, como é que ele pode diversificar ainda mais nessa indústria nesse mercado tão competitivo que é a indústria cosmética? Um ponto de atenção para a exportação é você conhecer o mercado que você está inserido, né? Ou que você pretende se inserir. Então, se é uma empresa que ela já é forte no Brasil, ela passa a olhar para os outros mercados, ela pode fazer uma pesquisa de mercado. Bom, se o meu produto ele tem uma boa aderência aqui, quais são os outros mercados que também estão em crescimento nos cosméticos? A partir dessa pesquisa de mercado, o Cláudio consegue identificar para qual país ele vai destinar a pesquisa dele, o investimento, buscar meios de vender o produto dele lá fora. Então, a gente começa com uma pesquisa de mercado, digamos que Estados Unidos tem uma boa aderência nesse produto. Passa a olhar quais são os compradores daquele país, passa a identificar, será que o meu produto ele está apto para ser vendido lá fora? Após identificar o mercado, né, por exemplo, a empresa do Cláudio, a Probelli, ela poderia entender se o produto que ele produz aqui, ele tem aderência lá. Desde a embalagem, composição, porque da mesma forma que os produtos de cosmético, eles têm a anuência da Anvisa no Brasil, eles têm a anuência de outros países, são outros nomes, né, outros órgãos, mas ele passa a ver quais os pré-requisitos, quais as adequações e muitas vezes com isso vem inovação. Ele pode perceber que para adentrar no mercado lá fora, ele precisa mudar o produto dele e quem sabe trazer algo diferenciado até para futuramente ser comercializado no Brasil. Para quem quer aí alcançar de fato a internacionalização, quais são os processos? Na verdade, isso assusta um pouco as empresas, né? Para eu vender o meu produto lá, como que vai ser? Será que eu vou receber o dinheiro? Será que vai vender? Né? Então, tem uma série de processos que a gente fala que precisam ser cumpridos. Então, quando a gente pensa em internacionalização, a gente pensa que a gente vai passando por etapas até o produto chegar lá. A primeira etapa, sem dúvidas, é a pesquisa de mercado, entender o que o produto precisa para ser comercializado lá. E nisso eu me refiro a questões comerciais e também a questões de adequação do produto. Então, a gente sempre pede para os clientes olharem, questionarem os seus clientes lá fora, quais as adequações que precisam ser feitas, desde registro do produto no país de destino, embalagem. Muitas vezes a embalagem que é comercializada aqui no país, ela não encaixa para o mercado consumidor de lá. Então, à medida que a gente sabe esses pontos de atenção, a gente vai instruindo o exportador, né, instruindo a fábrica aqui no Brasil a ir cumprindo essas etapas. Adequação do produto, condições comerciais, a gente sempre pede muita atenção com uma parte da negociação que nós chamamos de Incoterm, que significa como que você está vendendo esse produto. Esse preço está incluso o quê? Esse preço está incluso que o importador vai buscar na fábrica. Não, esse preço está incluso que o importador vai pagar as despesas só do porto em diante.
tudo isso faz parte de condições comerciais e tudo isso são pontos que precisam ser vistos. Então a gente fala que a exportação ela não é muito burocrática, só que são etapas que precisam ser cumpridas já previamente para que esse produto ele possa sair do Brasil, seja liberado, feito o despacho aduaneiro aqui no Brasil em canal verde, que a gente chama quando libera imediatamente, e também ele possa entrar no país de destino de acordo com a legislação daquele país. Então, se a gente cumpre todas essas questões antes, a gente vai saber que o cliente vai ter sucesso ao importar, ao nacionalizar aquele produto no destino. Então, são processos que eles têm que ser cumpridos. Se é burocrático, é um pouquinho no começo, porque a empresa ela não conhece, até questões de nota fiscal, questões de contabilidade, ela precisa modificar, mas tudo são processos, que à medida que eles vão sendo cumpridos, as etapas cumpridas, o produto chega lá e depois ele só vai tirando pedido, que a gente fala, né? Tem também a aceitação do produto, né? Será que aquele meu produto vai ser bem aceito naquele país? Será que eu estou aí atendendo uma dor ou uma necessidade do futuro consumidor? Tem muito disso também, né, Diego? Isso, exatamente. Então, a gente precisa olhar esses pontos comerciais, né? Porque a empresa, quando ela começa a exportar, ela precisa se adequar a diversos pontos. Então, a ideia é que ela se adeque e depois ela fique constantemente tirando pedido. E para isso acontecer, de fato, o produto ele vai ter que ser muito bem comercializado, as vendas vão ter que ocorrer. Então, existe uma força também nesse produto que ele é exportado, tanto da empresa no Brasil de deixar tudo certo para que ele possa ser nacionalizado e consumido lá fora, quanto do importador de estar com alguma ação de vendas para justamente promover esse produto, porque até então ele não é conhecido no país. É muito importante que quem está exportando esteja alinhado com as questões comerciais do importador, porque o que todo mundo quer é fazer uma venda para o exterior e que ela seja recorrente. Então, essa parte de entender sobre o mercado de destino, ela é muito importante e as empresas elas podem ter pesquisas de mercado antes, podem ter uma assessoria, um apoio antes para identificar se aquele mercado de fato é um mercado consumidor. Porque muitas vezes, às vezes a gente vai viajar, vai a turismo, a gente vê um produto lá no supermercado, nossa, esse produto eu tenho no Brasil e quem sabe é um preço até melhor, é um produto inovador, mas não quer dizer que aquele mercado é um mercado consumidor em massa daquele produto, a gente precisa pesquisar. E existem inúmeras maneiras de fazer essa pesquisa, né? Começando pela NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Cada produto tem um código e através desse código a gente consegue fazer uma pesquisa para entender se aquele mercado é um mercado consumidor do produto. Então, a gente tem a frente de pesquisa e também a frente junto com o importador, né? Acompanhando realmente ações de vendas que vão ocorrer para que esse produto possa ser promovido lá fora e a venda se torne recorrente, né? Que é o que toda empresa quer, vender sempre e receber em dólar. E outros cuidados quais as dicas, na verdade, você deixa aqui para quem está nos assistindo, para quem quer empreender, para quem quer aí se internacionalizar? Olha, a primeira dica que eu dou é busque uma empresa para te assessorar. A não ser que dentro da empresa já tenha alguém com experiência de exportação, mas busque se certificar que você entende as etapas que vão acontecer no processo. Não necessariamente que você sabe executá-las, porque para isso existem profissionais que vão executar o despacho aduaneiro, a venda no exterior. Para cada uma dessas etapas, tem profissionais que podem te assessorar. Entretanto, é muito importante quando você se joga no mercado internacional, se joga a sua empresa na internacionalização, você saiba alguns pontos. O primeiro deles é, realmente, contrate uma empresa de assessoria ou se assessore de alguma forma. Você precisa conversar com o seu contador, porque a emissão da nota fiscal ela vai ser diferente. Um ponto muito positivo sobre a exportação é que você não paga os impostos, então o produto ele acaba ficando mais competitivo do que se comercializado no Brasil. É uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil da isenção dos impostos quando exportação. Então, ter a informação, alinhar com o contador, conversar com o seu banco, imediatamente você vai receber divisas
E quando você recebe divisas do exterior, você precisa fazer alguns alinhamentos no banco. Esse dinheiro ele não entra automaticamente na sua conta. Então, é muito importante conversar. Então, se você vê, é uma atmosfera toda que caminha junto para a exportação. Perfeito. Diele Werner, CEO da Gimpex 360 Importação e Exportação. Eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Pé para Fora. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. E o Pé para Fora fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.